Neste vídeo, iremos abordar as principais alterações que foram efetuadas nas últimas atualizações da ferramenta e-consignado do sistema DPPH. Então aqui eu tenho uma lista com 9 das alterações em destaque. A primeira alteração: o sistema não aceita mais importar arquivos de outras competências no mês selecionado. Então, na opção do e-consignado, se eu tentar importar um arquivo pela opção Baixar e Importar, e esse arquivo for do mês 6, se eu estiver no mês 5, o sistema irá apresentar uma mensagem de erro e não irá deixar importar. O segundo item: um ajuste foi feito para permitir baixar o arquivo do mês imediatamente anterior. Esse ajuste foi feito pois o sistema não permitia importar o arquivo do mês anterior se já estivéssemos no mês atual. O que isso significa? Eu não conseguia importar o mês de maio se aqui no calendário do computador da máquina estivéssemos em junho. Então foi liberado para que possam ser feitas as importações. Terceiro item: o processo de importação vai marcar como sem movimento somente após o dia 26. Essa alteração é válida tanto para os processos feitos pelo BPH como os processos feitos pelo DP. Então, ao importar pelas opções do sistema, o sistema só irá marcar como sem movimento na situação após o dia 26. Isso acontece pois o portal do e-consignado disponibiliza os arquivos entre o dia 21 e o dia 25. O quarto item: sistema vai sobrepor o arquivo caso já exista outro importado. Se o arquivo anterior importado estivesse com erro ou algum problema de formatação, o sistema não aceitava importar outro por cima. Nos últimos ajustes, agora o sistema permite. Quinto item: foi criado o campo período inicial e-consignado na aba Parâmetros de manutenção da empresa. Essa opção permite definir a partir de qual mês o usuário vai utilizar a ferramenta do e-consignado. Então aqui no sistema DPPH, na aba Empresas, Manutenção da Empresa, aqui em Parâmetros, nós temos a opção Período Inicial e Consignado. O usuário insere uma data no formato mês e ano, 6/2025, e grava. Se a opção estiver sem controle e eu for alterar para qualquer uma outra, o sistema exige que o campo período inicial e consignado seja preenchido. O item 6. Agora a rúbrica de consignado fica em amarelo caso a parcela não seja descontada totalmente. No movimento mensal, caso a parcela não seja descontada totalmente, nesse caso eu vou alterar e fixar, só para demonstrar. No movimento mensal, ela aparece em amarelo. 7. Incluída a demonstração do cálculo das férias e movimento mensal na rúbrica 9057. Então, no movimento mensal, em um funcionário que eu tenha férias, na rúbrica 9057, INSS Retenção Férias, ao clicar o ponto de interrogação, o sistema detalha os valores de férias, movimento mensal e os valores totalizados. Essa opção foi feita para esclarecer de uma maneira melhor os valores do e-consignado descontado no adiantamento de férias e no movimento mensal. Esse funcionário possui férias em maio e junho, então os valores são rateados. A parcela do e-consignado total é R$ 441,64. Desses R$ 441,64, R$ 250,26 são dos valores de proventos de férias e R$ 191,38 são dos valores de provento do movimento mensal. No item 8, nós temos melhorado a demonstração dos valores de desconto do e-consignado. Essa alteração foi feita nas férias. Na rúbrica 9138, na coluna Valor,
Nós temos o valor referente ao primeiro mês de férias. Este funcionário possui férias rateadas com início em maio e término em junho. Então, neste caso, irá ser dividido o primeiro mês em valor e o segundo mês em quantidade. Esse valor refere-se ao desconto do e-consignado, que totalizando os dois, soma o valor de antecipação e-consignado férias. E por último, o item 9, foram criadas novas opções nos parâmetros da empresa e em configurações gerais para permitir definir o default, aplicado para todas as empresas em relação aos empréstimos no formato e-consignado. E no cadastro de empresas poderão ser definidas as exceções. Então, em outras opções, parâmetros gerais, nós temos a opção e-consignado, a opção BIPH processa log parcial, só irá apresentar no log do e-consignado se houver sucesso. Se houver erro, não irá ser apresentado. A opção BIPH processa log total apresenta os erros e se ficar como sucesso. Então, se o usuário deseja acompanhar se houve algum erro, pode marcar a opção BIPH processa log total. A opção sem controle não faz o controle da opção do e-consignado, não utiliza a ferramenta. E a opção controle BIPH não processa é para permitir utilizar a ferramenta do e-consignado, mas não pela automação do BIPH, somente manualmente dentro da tela do e-consignado. Essas mesmas opções foram incluídas nos parâmetros da manutenção das empresas. Para que a empresa assuma a opção dos parâmetros gerais, que foi mostrada agora, nós precisamos incluir na opção e-consignado configuração geral. Se eu manter configuração geral, o sistema irá assumir a configuração que eu colocar em outras opções, parâmetros gerais e consignado. Nos parâmetros da empresa, eu posso manter configuração geral para todas as empresas e escolher uma opção nos parâmetros gerais. Ou eu posso selecionar quais opções eu quero individualmente. As opções aqui são as mesmas dos parâmetros gerais.